EM. Alguém que me explique. Olá, eu sou a Joana e se já ouviram falar de mim, então não ouviram, claro que sim. Certamente vocês devem imaginar que eu não sei nada sobre esclerose múltipla, mas isso é um preconceito. É um preconceito, mas por acaso também é verdade. Por isso, alguém achou que a pessoa ideal para apresentar este podcast seria eu? E por que não? Porque afinal sei tanto como vocês, verdade? Vamos a isto. Alguém que me explique. Um podcast da Sanofi sobre a esclerose múltipla, feito para pessoas que acham que esclerose múltipla é um nome próprio, criado por pessoas que não levam isso a mal. Com Joana Gama. Primeira parte. As minhas convicções são as mesmas que as vossas ou quem diz é quem é. Não é todos os dias que somos confrontados com um assunto do qual sabemos exatamente ali, sei lá, um valor entre zero e coisa nenhuma, não é? Que é mais ou menos a mesma coisa que dizer que, não sabemos nada, nadinha, népias. E também, vá lá, não é muito normal que quando vão ouvir um podcast sobre um tema que vos interessa, a pessoa que vão passar mais tempo a ouvir, essa pessoa é uma leiga total na matéria que, antes mesmo disto começar, sabe da esclerose múltipla, para os amigos, que é uma doença que muitos confundem com a esclerose lateral amiotrófica. O que é? É aquela do Ice Bucket Challenge. Volta 2014. Estás perdoado. E pronto, é isto. Boa tarde. Ainda estou aqui. Talvez seja melhor assim. E porquê? Vamos ser honestos. Eu acabo por ser o reflexo de todas as pessoas que, por receberem um diagnóstico da doença, por conhecerem alguém que o recebeu ou simplesmente porque é um tema que lhes interessa, fizeram a mesmíssima pergunta com que vamos começar esta nossa conversa. E a pergunta é: mas afinal, o que raio é a esclerose múltipla? Pareceu-me um bom ponto de partida e, nesse sentido, nós temos duas hipóteses. A primeira é googlar. Vou fazer isso. Fiz isto na mesa, não tenho aqui um teclado. Ok, então vá, acabei de googlar e sinto-me outra vez na prova global de matemática do 9º ano. Saudades, fórmula resolvente. Bom, li coisas como quê? Bainha de mielina, neurodegeneração e axónios. Este suspiro fui eu a morrer um bocadinho por dentro. Ainda que tenha a certeza que, com um pouquinho de paciência, certamente existirão lugares que facilmente me explicariam 2 ou 3 conceitos básicos sobre o tema, o facto é que vocês não teriam paciência para ouvir. É verdade. Resta-me então sucumbir ao inevitável, isto é, ir ouvir quem sabe. O que, olhando para o título deste episódio, é bem capaz de ser uma premissa, não sei, mais adequada. Eu faço uma pesquisa rápida e encontro exatamente a pessoa com quem devo falar. Antes ainda, rabisco 2 ou 3 perguntas que lhe quero fazer, mas, honestamente, não preparo nem leio nada demais e a conversa há de ser mais franca assim. Destino? Porto. Há uma pandemia. É giro. Então, destino? Zoom. Vamos a isto. Quando isto acabar até o meu senhorio eu vou abraçar. Segunda parte. Ela até sabe o que é um mastoideu. O Dr. Joaquim Pinheiro, assistente hospitalar graduado sénior do Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de, Vila Nova de Gaia Espinho, ele percebe um bocadinho de esclerose múltipla. Não tivesse ele passado grande parte da sua carreira a trabalhar com e para doentes com EM. Além do mais, o homem dá aulas, portanto dá jeito para me ensinar aqui uma coisa ou duas, sobre EM em particular. Encontramos-nos então virtualmente, ele no hospital, eu nesta minha sala de estar. Somos todos heróis à nossa maneira, também quero aplausos. E depois daqueles problemas normais dos dias que correm no Zoom, estou a ouvir, estou, mas não estou a ver. Ok, vou só desligar o micro, está só, é o aspirador. Entre outras pérolas do Zoom, lá iniciámos uma conversa que foi do elucidativo ao produtivo, passando por uma esperança redobrada de que quem estuda a doença sabe mesmo o que anda a fazer. Antes de mais, doutor, muito obrigada por estar aqui neste podcast, alguém que me explique. Eu vou pegar mesmo no título do podcast para a primeira pergunta do primeiro episódio, que é, daquilo que eu sei, há imensa gente, pelo menos 2/3 dos portugueses, que não sabem o que é esclerose múltipla. E isso fez-me sentir melhor. Quer dizer que eu sou ignorante, mas faço parte da maioria, o que é fantástico. Conte-me, o que é, afinal, a esclerose e porquê que as pessoas não sabem o que é? É o nome, é uma questão de marketing? Há muitos mitos associados à imagem, há muitas histórias à volta disso. Antigamente chamava-se esclerose em placas, desde o fim do século XIX, porque apareciam umas placas no cérebro. Sabe que antes de haver taques e imagens, nós só sabíamos o que os cérebros tinham a partir de autópsias, não é? E, portanto, nas autópsias apareciam as placas e chamavam-se esclerose em placas. Ok.
aos poucos foi-se percebendo que havia múltiplas lesões de esclerose, que eram as fibroses, não é? As zonas mais rígidas, e chamou-se esclerose múltipla, e portanto há uma grande confusão, e depois portanto era uma tragédia, esta doença era trágica. O nome indica isso, é que além do nome parecer muito complicado, depois também não é nada fácil falar sobre esse asma, herpes, gripe, ainda é naquela. Agora, esclerose múltipla não ajuda a que as pessoas queiram saber mais sobre o tema, diria. Não sei, eu não sinto isso, acho que as pessoas têm muito interesse por isso. Só que há uma série de mitos e a medicina tem vindo a ficar cada vez mais precisa, se reparar. Há 50 anos atrás era tudo eu acho, eu penso, eu sinto, nós não sabíamos o que era, não tínhamos meios complementares de diagnóstico como temos agora. E, portanto, chamava-se esclerose em placas a muita coisa que não se sabia o que era. Claro. Um bocadinho como a virose para os médicos, não é? Virose para os médicos, para os pediatras. Para os pediatras, sim, era isso que eu ia dizer sempre que vou com a minha filha ao pediatra. Dói-lhe a barriga, dói-lhe um bocado a cabeça, dói-lhe um cotovelo. E diga uma coisa, esta doença tem muito a ver com o sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Isto só me faz pensar em futebol, mas não deve ter a ver com isso, diria. Não. Olha, o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso são as estruturas que nós temos que transmitem informação do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo, são as estruturas, e é o cérebro propriamente dito. Isso é que é o sistema nervoso. Portanto, é o cérebro, é a medula espinhal, que é aquela fita elétrica, aquela fita que existe ao longo de toda a coluna. Depois são os nervinhos que saem da coluna para todo o corpo. Os nervinhos, gosto. Os nervinhos são pequenos filamentos elétricos, são os nervinhos. Vulgarmente também eu tenho o sistema nervoso. Eu até costumo dizer por brincadeira, fazem-se de mim que eu tenho o sistema nervoso. Piadas de médicos, adoro. Podemos entrar por aí, se quiser. E o que é... O sistema nervoso é exatamente isso. São as estruturas que transmitem e interpretam correntes elétricas. E são correntes elétricas, efetivamente. E que nos dão a percepção de nós próprios, a percepção do ser, de nós próprios e daquilo que está à nossa volta. São as duas coisas, não é? Certo, mas o sistema nervoso central então engloba o cérebro e a espinal medula, é isso? Exatamente. As duas coisas. E a medula espinhal. O cérebro é uma estrutura que pesa 1,3 kg na maior parte das pessoas adultas. Há outras que não é? Acho que esse 1,3 kg, estamos a ser otimistas para algumas pessoas do meio audiovisual. O que me está a dizer é que as pessoas que conheço têm um cérebro mais pesado. As que eu conheço têm menos. Não sei por volta disso. E a medula espinhal mede cerca de 65, 70 centímetros. Tem 8, 9 milímetros de calibre, portanto quase 1 centímetro. E são a base disto. Olha, e a bainha de mielina também tem a ver com isto. Bainha, pronto, eu conheço uma senhora que faz bainhas. Não sei se precisar para a bata, qualquer coisa, também facilita aqui o contacto. Em primeiro lugar, vai ao conceito de bainha dos romanos. Sabe o que era a bainha? Não, conte-me tudo. Eles metiam a espada na cinta. Sim, claro. Pôr a espada na bainha. Sim, a caixa protetora. Exatamente. Sim. É um invólucro, é uma capa. Bainha quer dizer capa. Então os fios elétricos que nós temos, isto que eu lhe falei de todo o sistema nervoso, estão revestidos com uma substância gordurosa que se chama, palavrão, mielina, não há outro nome. Essa mielina é formada por umas células que se vão embrulhando à volta desses fios elétricos. E por isso formam uma capa que se chama a bainha. E é que essa capa existe. Ela não existe em todos os nervos, mas existe na maior parte deles e nos mais importantes, do cérebro e da espinhal medula. Ela faz que a condução, em vez de se fazer continuamente ao longo de todo o fio, ela tem esta bainha e ela vai-se fazendo aos saltos. Uma condução saltada. Então a velocidade é muito rápida e faz com que a condução dos estímulos elétricos, quer do cérebro para a periferia, quer de pontos mais distantes do corpo para o cérebro, se faça de um modo muito rápido. Por isso é que se chama uma bainha. É uma substância que envolve estes fios elétricos e permite que a condução elétrica se faça de modo mais rápido. Nunca pensei falar tanto sobre bainha, agradeço-lhe por isso. Olha, e agora queria lhe perguntar uma coisa, isto do próprio corpo atacar as suas próprias células, isto parece-me um filme de ficção científica,
O que é isto de uma doença autoimune? Conte-me. O modo como eu explico aos meus pacientes o que é isto. Sim. Nós temos um sistema imunológico, serve para nos defender. Certo. É o nosso cão de guarda. Ok. Ou seja, eu tenho o quintal e o jardim e tenho cá o meu cão. O meu cão, qual é a função dele, além de me fazer companhia? Ladrar se houver um intruso, não é? Sim, e chatear os vizinhos quando ladra muito. Sim. Impedir que o cão de guarda, porque há outros cães. Sim, há cães que não servem para nada. Sim. E o meu cão de guarda o que é que faz? Entram cá, alguém tenta entrar para me roubar e o cão mostra que está lá. E o que faz? Primeiro avisa e depois morde. Se for um cão De jeito. com dignidade. O nosso sistema imunológico é parecido. Ele é o nosso cão de guarda. Agora imagine, por redução ao absurdo, que o nosso cão de guarda enlouquece. Claro Mas que o nosso cão de guarda enlouquece. Sim. E ataca o dono. E, portanto, em vez de defender a casa e a família, o cão ataca a casa e não reconhece o ambiente como seu e ataca a família. Isso são as doenças autoimunes. As nossas células de defesa são os nossos cães. Enlouquecem e atacam as estruturas onde vivem. Porquê que atacam enlouquece? a bainha de mielina, Sim. quando atacam a bainha de mielina, cria-se inflamação. Inflamação, cicatriz, esclerose. Em múltiplos locais, esclerose múltipla. E temos nós a história contada dos nossos cães de guarda da imunidade enlouquecerem, morderem as nossas células, neste caso, na esclerose múltipla, mordem a mielina, mordem em múltiplos sítios, fazem cicatrizes, que são escleroses, e esclerose múltipla. Aqui temos nós a história contada às crianças da esclerose. Às crianças e a mim também, obrigada. Oh, Joana, uma criança também. Eu sou uma criança interna e eterna. E Deus assim a conserva. Doutor, já agora aproveito-lhe para perguntar também, há vários tipos de esclerose, não há? Explique-me quais, porque eu já adormeci em cima do meu braço durante 12 horas e fiquei a achar que podia ter alguma coisa disto, porque ele ficou dormente. Há os tipos, é por observação, mas identificamos alguns tipos. Identificamos a forma mais frequente, que é, as pessoas têm um ataque, portanto, o cão de guarda morde-lhes, têm uma lesão e depois recuperam. E isto é a forma mais frequente. É o ataque, recuperação. Ataque, recuperação. Tecnicamente nós chamamos tudo por remissão. Mas é ataque, melhoria. Ataque, melhoria. E isto é a forma mais frequente. A maior parte das pessoas, sobretudo as que não são tratadas e andam muito tempo com isto, entram numa fase progressiva. Alguns anos depois, 10, 15, 20 anos, começam a acumular as déficits, começam a acumular dificuldades. Isso é a forma progressiva. A forma que nós chamamos de secundária progressiva, porque depois de uma fase de ataque, recuperação, fica massacrado, não é? Fica massacrado e começa a acumular incapacidade. Certo. Temos depois uma fase, portanto, aqui temos nós a fase de remissão, temos a fase secundária progressiva, a forma secundária progressiva. Temos uma forma de algumas pessoas, que não sabemos porquê, que desde o início não têm ataques, mas pioram continuadamente. É uma forma primária progressiva. Ou seja, não há surtos, mas vai havendo um piorar gradual, é isso? Gradual, que não se nota. Eu costumo dizer aos meus pacientes, de um ano para o outro não vai notar diferenças, mas pensar, há 5 anos como é que eu estava? Estava muito melhor. Pois. Portanto, é uma situação que evolui muito lentamente. Há bocado tinha-me a fazer uma pergunta muito interessante. Sim. Porquê que o cão ataca o dono? Essa é a resposta para muitos milhares de milhões de dólares, não é? Ok. É uma resposta. No dia em que nós percebermos isso, nós vamos agir diretamente sobre isso e vamos procurar, sabendo a causa exata, nós vamos poder desenvolver mecanismos para controlar isso. Já estivemos mais longe. Era isso que eu lhe ia perguntar, que não lhe vou perguntar se existe uma cura, senão provavelmente não estaríamos a falar sobre isso e a ter um podcast sobre isso, mas existe maneira de controlar, existe tratamento, certo? Mesmo não sabendo qual é a causa, já existe... Eu comecei a trabalhar na neurologia em 1990. Até 96 não havia fármaco nenhum. Em 96 apareceu o primeiro, que era um fármaco, um interferon. E depois foram aparecendo ao longo dos anos muitos fármacos. Neste momento temos 16 ou 17 aprovados e estão em linha de aprovação entre os Estados Unidos e a Europa pelo menos mais uns 5. Okay. Na linha de investigação há dezenas.
A maior parte deles nunca vão ver a luz do dia, mas há dezenas de fármacos. Portanto, nós temos medicamentos. O que é que fazem os medicamentos? Aliás, como é que se trata a esclerose múltipla? Sim. Temos que pensar como é que é tratado. Esta é que eu gosto, é a resposta que tem que me dar. Tratamos de controlar isto para quem nos esteja a ouvir, não é curar, é controlar, é isso? Primeiro Ok. nós temos sintomas desagradáveis. Temos formigueiros, temos dor, temos espasticidade, que é ficar com os músculos muito rígidos, e damos medicamentos para tratar estes sintomas, que nós chamamos de tratamento sintomático. Certo. Depois temos tratamento de recuperação. E a recuperação como é que fazemos? Basicamente com o processo de reabilitação física, que se chama fisioterapia. Entre outras, fisioterapia, terapia ocupacional, que é adaptar as limitações que existem às dificuldades do dia-a-dia, terapia da fala e da deglutição, que é articular palavras. Que são todas as zonas que são afetadas por esta doença, não é? Exatamente. Tais múltiplas. A Exato. palavra múltipla havia novamente a colação. Portanto, nós temos esse tratamento, isso eu volto. Então, tratamento dos sintomas, tratamento Da recuperação, da reabilitação ou de recuperação, e o mais importante, que é o que nós damos como medicamento. profilático. Não é profilático, é modificar a história natural da doença. Ou seja, nós temos que a doença evolui e nós sabemos mais ou menos como é que evolui sem tratamento, os registros históricos. Nós damos alguns medicamentos e conseguimos que a doença fique menos agressiva. Ou seja, nós cortamos os dentes ao cão. Uau! Adoro metáforas, obrigada. Isto torna tudo muito mais fácil. Exatamente, nós cortamos os dentes ao cão. E como é que isto se manifesta? As pessoas que tomam medicamentos têm menos surtos, menos ataques, têm menos progressão da incapacidade, têm menos lesões na ressonância, que é uma técnica que nós fazemos para avaliar o número e o tamanho das lesões. Têm menos lesões na ressonância. E em investigação, mas praticamente confirmado, têm menos atingimento psicológico e têm menos atrofia cerebral. Aqui temos nós cinco coisas que os medicamentos fazem, uns mais que outros, uns conseguem provar isso melhor que outros, mas eles, vai para o palavrão outra vez, mas modificam a história natural da doença. E eles fazem com que a doença seja menos agressiva. Certo. Portanto, é sempre melhor usar medicamentos do que não usar. Uma pessoa sozinha sem tratamento não consegue esse tipo de controle. Depois do diagnóstico feito, nós devemos usar medicamentos nos tempos em que estamos. Já fomos menos incisivos, mas nós agora sabemos que quanto mais cedo, melhor. Porque Para evitar surtos, para evitar os danos perenes, não é? Porque há danos que se estabelecem, dos quais se recuperam, mas ficam. Nós temos uma margem de recuperação. Nós não gastamos tudo o que temos. A Joana, que é uma jovem senhora... Jovem senhora, eu dou-lhe. Mas ouça, eu por ser mulher tenho uma maior probabilidade de ser afetada por esta doença. Porquê? Eu acho isto injusto. Não sabemos porquê, mas que acredito que não foi escolha minha. Mas deixe-me dizer, quando temos 20 anos, nós temos uma reserva cerebral. Era o que eu lhe queria dizer. Eu estou a olhar para si e a pensar, Joana tem uma enorme reserva cerebral. Ou seja, para o seu dia-a-dia usa apenas, imagine, 30% da sua capacidade. E eu que tenho o dobro da sua idade ou mais, já tenho uma reserva mental mais baixa. Ok. Então, quando temos surtos ou ataques em idades jovens, nós compensamos muito bem, mas vão ficando lá as cicatrizes, as placas, a esclerose vai ficando. Quanto menos eu tiver, melhor envelhece. Vou ser um velhote mais saudável. Certo. Portanto, vou-me transformar num idoso mais saudável, ou menos doente. Claro. E essa é a questão da reserva cerebral. E é por isso que nós cada vez mais privilegiamos o tratar intensamente em fases iniciais. Queria agradecer-lhe muito as suas explicações. Foram muito, muito simples, apesar deste caso pouco simples do que estamos a falar. Olha, doutor, com médicos como o doutor, eu percebo que as consultas se prolonguem e que outras pessoas fiquem à espera, porque é um prazer falar consigo. Obrigado, João. Um beijinho muito grande. Um beijinho também. Obrigada, igualmente. Muito obrigada. Caramba, esta conversa fez aqui bastante sentido. Imaginem como seria se, de cada vez que nós quiséssemos saber mais sobre um assunto, está aqui o Dr. Joaquim, à distância assim de uma janela de chat. Quer saber? Está aqui o Kim. Estou a brincar, também não quero abusar. Então vamos por partes. O sistema nervoso central, que de forma simples tem o cérebro e a medula espinal ou a espinal-medula, é composto por fibras nervosas responsáveis por transmitir mensagens que fazem basicamente o nosso corpo funcionar, certo?
Ainda não sabem porquê, nos doentes com EM, o corpo ataca, por isso é autoimune, o revestimento dessas fibras, a tal bainha de mielina. Dessa forma, os estímulos não se propagam e as células nervosas sofrem lesões graves. Há 3 tipos principais de EM com consequências diferentes para os doentes e parece que as mulheres bastante jovens têm mais probabilidade de desenvolver a doença. E claro, a maior parte de nós não saber nada disto também é um problema, que vai desde o agravamento das repercussões sociais da doença a diagnósticos mais tardios. Bom, ainda assim eu fiquei a sentir que está aqui qualquer coisa em falta, uma perspectiva na primeira pessoa. O que é que acham? Concordam? Oh, amiguinhos, que não vos falte nada. Terceira parte, Just Keep Dancing. Eu adorava dizer que estou na escola de dança da Cris Eisel, mas não, porque tenho a roupa na máquina e se não tirar logo fica com umidade, é uma chatice, o namorado não gosta, temos tido problemas em relação a isso, então achei que o mais sensato era pedir a uma pessoa com esclerose múltipla para se deslocar 30 km para vir gravar uma coisa aqui comigo. És má pessoa? Não, ela veio num jato particular, emprestei-lhe o meu jato, foi isso que... Sou má pessoa. A Cris era psicóloga e há uns anos decidiu que a verdadeira paixão da vida dela era dançar e, portanto, não só Freud podia esperar, como decidiu abrir a sua própria escola de dança que hoje tem 1.500 alunos. Não, a Cris não tem a escola cheia em plena pandemia. É uma expressão. Sim, Covid chitadinho, já está bem. Eu não estou a ver, mas acho que não tem máscara. Acho honestamente mais ou menos fascinante que alguém parta para uma decisão dessas na sua vida de ir atrás daquilo que gosta. Eu não sei se com a pandemia não bateu aquele arrependimento, não é? Com tanto maluquinho à solta. Ou pelo menos é o que a minha psicóloga diz. E se ela diz coisas? Ela diz muita coisa. Bom, antes de me meter à estrada, eu vejo um vídeo sobre a Cris que está no YouTube e constato que, surpresa, me parece uma pessoa completamente normal. Não me odeiem, eu sei que esta constatação parece disparatada, mas eu acho que é sintomática de um certo tipo de percepção que costumamos ter quando ouvimos falar de doenças como esclerose múltipla. Eu agora fico assim, com quantas pessoas já me terei cruzado que podem ter a doença? E lembro-me novamente que devemos reforçar a empatia que temos pelos outros, mais que não seja porque nunca vamos saber que problemas estão daquele lado. Bem, isto descambou aqui um bocadinho, vamos voltar ao tom levezinho. Cris, muito obrigada por teres vindo. Obrigada eu. Estou muito contente por te conhecer. Primeiro porque és uma inspiração e ainda não estou a falar sobre a questão da esclerose. Antes disso, tu eras psicóloga, és ainda psicóloga, sim. E transformaste também em professora de dança. Coexistiram as duas ocupações na tua vida. Como é que isso não te deu medo? Como é que tiveste essa coragem toda de ir em frente? Eu partia-me toda, eu fugia. Convidavam-me para dar aulas de dança e eu dizia, ninguém aguenta este meu talento. Na altura fiquei um pouco, será que eu sou capaz? Uma coisa era fazer aulas e não tinha sido um plano. Certo. Eu fazia, adorava, Certo. mas nunca pensei que pudesse ser professora. Na altura disseram, eu comecei naquela professora não podia, Cris, hoje vais-me substituir. E eu... Mas como assim? Ok. Estamos a falar de dança oriental, Dança começaste oriental. por aí. Portanto, Sim, é aquela sim. dança, é tipo Shakira. Eu sei que isto deve Sim. ser mau para uma pessoa Sim, de enquanto meio... nós pensamos, pronto. Sim, Mas nós já sim, o sabemos, raio da já- miúda, já sabemos. Exato. Ok, então, mas fizeste as duas coisas ao mesmo Sim, tempo sim. E continuas a Continuo, fazer. sim. E achas que te ajudou o facto de seres psicóloga para achares que és capaz e para ires em frente, saíres da tua zona de conforto e abraçares novos desafios? Sim, apesar de eu ter sempre um lado que eu sou muito, será que eu consigo? Mas ao mesmo tempo tenho outro que vou tentar. Claro, o que é que Não é? acontece? O pior que acontecer é eu ser uma nódoa, mas Sim, e então, só os meus alunos é que vão é que saber. vão saber. Mas olha, Muito entretanto, foste diagnosticada com esclerose múltipla, já eras professora de dança. Sim, sim. Para ti foi difícil perceber o que era isto da esclerose? Eu soube que foste diagnosticada e só passado 6 meses do primeiro surto é que foste diagnosticada. Como é que foi para Sim. ti esse processo? Foi horrível. Os 6 meses, primeiro era sempre aquela esperança, não vai ser. Certo, porque havia essa hipótese já em cima da mesa. Sim, não propriamente posta pelo médico. Eu fiz aquilo que... Google. Exato, o Não. Dr. Google. Não, deu esclerose, deu cancro, deu um bocadinho de tudo. Não, mas é? depois ali eu vi que apontava, primeiro porque o médico falou,
quando eu perguntei o que é que causou isto, e ele disse, é o seu corpo contra si mesmo. E já ali eu comecei, e também a minha área, o meu tema de fim de curso foi sobre psicossomática. É sério? Poxa, queres explicar um bocadinho o que é psicossomática para quem está a ouvir já agora? Pronto, de uma forma só muito, Sim, muito muito leve. rápida, mas é esta questão de podermos ter um efeito no corpo, termos algumas doenças, mas que têm uma origem de alguma forma psicológica Certo. ou emocional. E as doenças autoimunes, claro que há teorias, não é? Não vamos achar que... Sim, agora de porque- repente é porque Exato, temos o é porque signo temos ali- em Sagitário, ascendente em Pâncreas, que há esclerose, não é? Mas não se sabe Sim, ainda as claro, causas claro. todas, mas Sim. obviamente que estes problemas psicológicos ou os nossos traumas não ajudam. Não ajudam, é mais isso. certamente Temos a- sempre que pensar que há um terreno, não é, ao lado ambiental, há um terreno genético e há a própria pessoa, portanto... E é o facto de seres mulher também. Pois, infelizmente, aumenta a probabilidade de se poder... Dá para a dança do ventre, que é fixe, Que mas é por outro bom. lado também pode dar para a Também esclerose, dá para a que esclerose. é desagradável. E eu achei, olha, fico com os dois. Olha, mais outra vez, psicologia e dança do ventre, vamos sempre... Mas foi certamente horrível saber Sim, disso, ainda sim, para mais sim. tendo essa profissão que envolve tanto movimento, não é? E Sim. a esclerose que E foi poderá- numa altura que eu decidi, agora quero me dedicar mais à dança. Tinha deixado um trabalho a tempo inteiro, continuei com consultas em consultório privado, mas quis giro de outra forma. Certo. E pensei, pronto, é agora, o mundo estará à minha espera na dança. E de repente tiveste esse Tive diagnóstico. este diagnóstico. Na altura achei que era o fim do mundo. Isto foi em que ano, desculpa? Em 2011. Ok, 2011, já havia alguns medicamentos, já sim, havia sim, alguma sim. coisa, portanto o Sim. diagnóstico é horrível, ninguém fica horrível, contente sim, por saber que sim. tem esclerose Sim. múltipla, mas não era uma sentença de teres Sim, que parar, pelo menos com a sim. tua força, continuaste. Sim, continuei. E continuas. E continuo. Muito bem, ainda bem. Queria perguntar-te uma coisa, que é, ao longo da tua vida tu vais conhecendo pessoas, vais ter que... Quando é que explicas ou quando é que contas que tens esclerose? Quando é que é importante? Quando é que tu sentes que é o momento? Claro que às vezes pode depender quem ou em que contexto. Porque na altura, quando eu adoeci, para algumas pessoas o caminho foi um pouco, por exemplo, para as alunas, então as minhas alunas que eram na altura, primeiro porque eu tive o surto e eu ia... Qual pronto, foi o surto já tive agora? uma nevrite óptica, ou Ok. seja, deixei de ver muito bem de um olho e não foi visão, não foi perda total, mas deixei de ver bem. Mas tinha que fazer aquele processo durante 5 dias no hospital, levar na veia. Então era ali todo um processo com as minhas alunas, ia com o catéter para a aula. Então, claro que sabiam que eu estava... Mas agora vamos descontrair, Agora vamos dançar um bocadinho. Tenho um catéter, não é? Estou a soro, mas vamos a isso. Mas Sim, ainda bem, mas- é claro que uma das nossas maneiras de lidar com a dor é o Sim. riso, mas não Sim, estamos sim. aqui a menosprezar, claro, a importância Claro. que Sim, tudo isto sim. tem e que teve Sim. para ti e também para quem nos está a ouvir. Sim. Mas então, quando as tuas alunas aperceberam-se que alguma coisa Sim, estava claro. diferente, se ias com um catéter, em princípio não era uma quarta-feira normal à tarde, mas Sim. contaste então. Sim, contei. E elas perceberam? até apoiaram. Sim, sim. Claro que é sempre aquilo quando se conta. Primeiro nessa altura, como ainda não tinha diagnóstico, mas ficam sempre com aquele pesar, é algo. Claro. Depois, agora vou fazer o processo de fazer testes, não é? Ressonância magnética, punção lombar. E depois há alunas que também são mais próximas ou que já estavam mais há algum tempo e é normal que vai-se falando um pouquinho mais. E é lidar também com o lado do... coitada. Sim. Isto... Como é que isso te faz sentir? É porque isso é um lado da empatia que é natural que aconteça Sim, quando sim, sabemos que sim. alguém sofre de uma patologia, não é? De uma doença, mas por outro lado estás tu a tentar ser forte, a lutar contra tudo isso, a tentar manter-te positiva, mas depois vês nos olhos dos outros Sim, a seriedade sim. da Sim, questão. sim, sim. Isso leva-te abaixo ou ficas contente por sentir a empatia por ti? Não, é bom sentir a empatia. Claro que no início também foi uma própria descoberta para mim mesma. No início eu própria me sentia coitada. Claro, E isto porque é a mim, importante, não é? sim, porque eu... Porquê que teve que ser... E agora? E agora o que é que eu faço? Vou ter que Sim. deixar de dançar? Como é que vai ser a minha vida? Vou deixar de andar? Vou ficar de cadeira de rodas? Então tudo isto... E começar logo com um vivia. surto
terrível, que é Sim. deixar de ver parcialmente, ou seja, não era um braço que te Sim. ficou um bocadinho dormente nem nada, foi Sim. começar logo ali. Claro que na forte e altura feio. depois uma pessoa relativiza, mas pelo menos eu conseguia fazer a vida se tivesse sido motor e eu não conseguir andar. Certo. E depois uma pessoa consegue, Claro que tem no esses momento não, mecanismos. mas depois começamos assim, são Certo. estas estratégias de tentar lidar. Era isso que é. Quanto da tua vida mudou com isto até agora? Continuas a dançar? O que é que mudou? Até a outros níveis, a nível amoroso, a nível de outras atividades. Se continuas a dançar, continuas a fazer amor, por exemplo, diria sim, eu. sim, continuo. Pode não ser com a mesma vitalidade que na pornografia, mas também ninguém Mas quer continua, isso. é isso. Sim. Já agora é a Cris, poderá estar disponível no Instagram. Acho que meu marido não ia achar piada. Não se sabe, que horror, isto está a tomar um rumo que eu não queria de todo, e é de certeza que é esta parte que eles vão gostar para pôr na internet. Mas Cris, diz-me, o Sim. que é que isto mudou a tua vida? Tens de ter mais cuidados contigo, é Sim, a sim, primeira. sim. Às vezes não sou muito ponderada e depois eu tenho que voltar à terra, porque na altura eu também vivi um pouco aquele lado do é agora ou nunca. Certo. Eu não sei o dia da manhã, então Eras vou muito dançar. nova também, não é? Sim, Faz sim, parte. sim. Eu ainda sou nova. Sim, e então, não é uma isso, a ser pessoa- mais nova. Não, eu sei. É mesmo este lado de achar que eu tenho a vida pela frente e não queria sentir que tivesse que ser um fim. Certo. É claro que foi complicado para algumas pessoas e até na dança algumas pessoas não compreenderam. Se calhar agora tens que dançar menos, tens que te acalmar. Se calhar é melhor não ires por aí por esses projetos. Se calhar acabamos projetos. Isso foi também uma A decidirem altura. por ti. Sim, porque eu sei que não é muito fácil os outros poderem sentir que te ajudam. Claro. É do género, é melhor tirar todo o stress. Nós sabemos que tem este lado. O stress é o pior inimigo da esclerose múltipla, mas a vida continua e Claro. tirar tudo. E Também aquilo não que é eu mais bom. amo, não Claro. é? Do género, muito bem, então vou tirar a dança porque pode causar algum stress e fico deprimida no sofá. Esse é o lado da empatia que nós não queremos, que é quando a empatia se torna em algo que Sim. começam a tomar decisões por ti, não é? Sim, sim. Tu é que deves ser a Sim. responsável pelas tuas Claro. decisões e ir, e se vires que não és capaz, ok, vamos regredir, vamos optar por outra coisa. Então, no resto da tua vida, o que é que tu tens sentido? Mais cansaço, menos Sim. vontade, sei lá, de sair à noite? Agora em pandemia, de Em certeza pandemia, que isto não tens não- assim grande vontade de ir para o luxo, mas não sim. acontece muito. Sim. Mas eu até sou uma pessoa com muita energia. Mas não é que saísse muito à noite, porque aos fins de semana eu já fazia muitos espetáculos, sexta e sábado, então já era um sair à noite para Sim, ir atuar. Sim. E fazia isto muito regularmente. Nos últimos anos era quase sempre todas as sextas e sábados. Chega a casa às 2 da manhã, no dia seguinte dava aulas de manhã e então conseguia Isso fazer até para mim que uma não tenho vida- esclerose ia-me dar um cansaço extremo. Sim, mas depois há aquela altura em que quando bate um cansaço, que não é um cansaço de foi porque eu puxei muito, às vezes vem de uma forma intensa e inexplicável. Tipo tsunami, não é? E é aquilo que é a fadiga, que eu antes não sabia, nós líamos, vamos sempre lendo, a partir do momento Claro em que que temos sim. o diagnóstico, lemos muito Claro, sobre papar a tudo. doença. Sim. E havia a fadiga, é um sintoma muito comum, e eu, tá tranquilo. Bem, estou cansada, mas calma com isso, não é? Sim, Mas de até que repente- quando uma pessoa sente, fica, Mas afinal é isto. É como se fosse. Isto é uma pessoa que não percebe nada do assunto, atenção. É tipo uma gripe intensa ou é tipo aquela paralisia de corpo que às vezes Sim, tem, aquela- é que acordamos e não nos conseguimos Sim, mexer. é mais essa. Caraças. De repente levantar um braço é como se fosse o maior esforço. Mas depois eu pensava, ainda vou dar 4 horas de aula. Portanto, vamos ver. Mas às vezes é aquela que vem de repente e a pessoa fica. Pronto. Epá, mas isto com tratamento é mais fácil, certo? Sim, não quer dizer que a fadiga é aquilo, são daqueles sintomas que não é propriamente um surto, é aquilo que vai acontecer, é quase como um efeito colateral. E há pessoas que não sentem, isto também é importante termos a noção que a esclerose múltipla Sim, não que é igual para não todos. é igual para todos. E Certo. durante alguns anos eu também não sentia, nem sabia o que era isto. Já há algum tempo que agora eu já já sabes o que comecei é. a saber o que é. Ok. E depois há a questão dos surtos, dependendo do tipo de esclerose múltipla. No meu caso é surto-remissão. Há um surto, faz tratamento e vai... E recuperas. E vai E depois recuperando. vai, depois recupera. Sim. Ok. Mas algumas coisas vou sentindo, tipo a memória, acho que já não é igual a antes. Mas a isso como é que tu concentração. sabes qual é que é a diferença Sim, entre esse é ter que é o- esclerose pois. ou estares a ficar menos mais nova? velha. Menos nova, Exato. aprendi a minha lição. Exato. E uma pessoa às vezes fica, o que é? E esta também é uma dúvida. Sim, sim. De repente,
tenho uma mão dormente. É da esclerose ou é da coluna? Porque Exato. também acontece. Senão de repente deixas de ir ao médico, não é? Isto é tudo esclerose. Exato. Pronto, E mas fazer este discernimento, e por isso é que é bom também ter um acompanhamento psicológico também. Psicológico. Senão e ficas também, obcecada também com isto. É do género, meu Deus, senti uma agulhada aqui, neste dedo. Certo, Será? certo. Eu fiz esta pergunta em off, mas Sim. queria deixar aqui. Ajuda ou não ajuda a seres psicóloga? Sim, não, eu acho que ajuda. Um Por bocadinho lado mais? ajuda. Não, tem um lado que ajuda, pelo menos pensar, Cris, já estás aí. Ok, estás Não quer dizer que às vezes a obsessiva. pessoa não deixa as emoções aflorarem primeiro. Mas isso é bom, depois- isso é saudável. Sim, sim, eu as acho que às pessoas, vezes a as pessoas gente que nos tem que estão a deixar. ouvir, chorem, por favor, Exato. não é? Não Deixem fiquem sair. a achar que é, não vou guardar tudo e ser forte, porque Não. isto é que é lidar. Não, não é. Isso Eu só acho somatiza que, ainda mais. Sim, eu acho que não vai ajudar no processo de aceitação da doença. Nós temos que passar pelo luto. Há um luto da saúde. Eu O era choque, antes, luto. sim, vou fazer todo o processo de a vida vai ser um pouco diferente, aceitar e começar a arranjar estratégias. Eu já estou fatigada da força toda que é preciso para isso. Sim. Diz-me uma coisa, isto é um tema um bocadinho pesado para a sociedade que temos hoje em dia, porque devia ser um tema fácil, que é todos nós vamos morrer, não é? Mas para quem tem esclerose múltipla, se calhar este tema está um bocadinho mais próximo, não é? Temos mais consciência da nossa própria finitude. Como é que tu estás a falar desse teu processo de aceitação, da dor e tudo o resto, como é que tu lidas com isto? Sim, no início eu também achava, pronto, também vou morrer cedo, vai ser este o futuro, mas depois também começamos a investigar e vemos que a esclerose em si não afeta a esperança de vida. Boa! Não quer dizer que se calhar pode haver uma margem, mas não afeta. Certo. Claro que vai depender do tipo. Às vezes chega a um ponto em que ela pode ser tão agressiva que as funções do corpo deixam de funcionar. Claro. E isso pode levar à morte, mas é quase como se fosse uma causa indireta. Mas claro que somos mais confrontados com Certo, isto, com mesmo isso. que não é isto que vai me levar à morte, mas Mas nós uma melhor- pensamos neste processo de poder ser dependente, da Certo. dependência poder levar a perda total de funções e isto levar... Eu estou aqui a fazer um morte. paralelismo que é muito ingrato, mas é quando uma vez parti a perna, fiquei zangada comigo por não ter ficado grata por todos os dias em que não tinha a perna partida, não é? Sim, Se calhar uma das coisas de quem tem esclerose múltipla pode ser nos dias em que não tem surtos ou em que melhora pensar, epá, Sim. E às ok, vezes quando me perguntam estamos. como é que é a vida, quando não tenho surto, quando Tá não me tudo sinto cansada, quando eu sinto que não estou com alguma coisa que me afeta. é incrível. E aí eu acho, olha como é bom. Claro que depois quando vem um surto todos os fantasmas e os Claro. medos vêm, mas é bom valorizar de facto Certo. quando estamos bem. E enquanto estamos bem, porque eu sei que hoje é uma coisa e amanhã será outra. Como é que te sentes hoje, Cris? Já agora? Hoje sinto-me bem. Hoje é um bom dia? Sim, sim, sim. Ok. É porque eu vim cá ter com a Joana. Toda a gente tem a esclerose, venha ter Venha, comigo. exato, vão se ainda sentir não se outra estudou, pessoa. mas Não, realmente vão é ver uma que- ótima. Mas que o humor faz bem, faz. É verdade, não, mas é verdade. Sim, venham dançar também. Bora, quero ir. Vem, Já vem, agora, estou à espera. é onde? Eu tenho um estúdio Sim. em Alfornelos. Eu tenho sim. barriga, portanto eu posso fazer a dança do ventre de uma forma. Mas, Sim, vamos mas a é para isso. todos os corpos, é isso que temos que pensar. Ok, e dás consultas também, no Também, privado, mas também, podemos também. procurar por ti Podem, na internet sim, e aqui sim, sim. também já passarei essa informação. Sim. Muito Pronto, obrigada, Cris. Um obrigada. beijinho. E até à Beijinho, próxima. Obrigada. Até à próxima. Bem, que testemunho incrível. Agora que eu estou a ouvir novamente, eu ponho-me a pensar se temos a noção real do impacto da doença na vida destas pessoas. Eu encontro números, que me dão o chamado pau, morro nas ventas. Na Europa, só para que tenham noção, por exemplo, cerca de 15 anos após o início da doença, 60 a 80% dos doentes perdem o trabalho e 35% reformam-se antecipadamente entre os 45 e os 55 anos. Ou seja, acompanhem-me, mais incapacidade, mais desemprego. Au! Não é? Retomemos as conversas. A minha última pergunta à Cris foi sobre os seus alunos e, portanto, nada melhor do que falarmos com um deles, não é? Peço à Cris, se faz favor, podes sair. Ela não está cá, mas achei que era giro fingir. E vamos ver se não há assim um testemunho que contradiga tudo aquilo que foi dito até agora. Não é aquilo que nós procuramos, mas não deixaria de dar um bom momento de podcasting. Podcasting é uma palavra. Se não é pá, olha, destilem ódio nos comentários nas redes sociais. Pronto.
Sandra, muito obrigada por teres vindo. Acabei de conhecer a Cris. Portanto, temos uma grande pessoa em comum, isso já me faz sentir ligada a ti, daqui, sei lá, quando conhecemos uma amiga de uma amiga, nós ficamos, ok. A Cris é mesmo incrível, temos muita sorte em conhecê-la. Queria perguntar-te qual foi a tua reação quando soubeste que a Cris tinha esclerose múltipla. Bem, eu confesso que na altura nem sequer tinha noção do que é que era. Pois, é aquele nome, mas... Eu não sabia mesmo o que é que era, perguntei depois, mais tarde é que perguntei, porque entretanto eu tentei ir ver à net. Dr. Google. Claro. É que eu no início assim um bocadinho, fiquei um bocado assustada, confesso. Como eu tinha conhecido antes sem nada, não é? Certo. E depois de repente ela fala-me de uma doença que eu nem sequer nunca tinha ouvido falar. E fiquei assim, quando fui procurar eu assustei-me. E tu já gostavas da Cris nessa altura? Ou a tua reação foi, eu agora ando a pagar para ter aulas e vem-me aqui uma senhora toda... Não, fiquei preocupada, porque como li as reações que aquilo poderia... sim, os sintomas, os surtos, tudo, sim. Eu fiquei um bocado assustada, confesso. Não uma coisa que eu aceitasse e estava um pouco borrifando, não. Pá. Cris, como ela é, sim. E fiquei mesmo a pensar, porquê? Porque ela, não é? Sim, aquelas coisas. Ainda por cima ela tinha deixado a profissão, tinha-se dedicado mais exclusivamente à dança, sim. Foi assim um bocadinho estranho. Certo. É melhor nunca pensarmos muito nisso, não é? Porque há por aí tanta gente que não estou a dizer que merecia ter problemas, não é isso que eu estou a dizer. Mas há. Há mais malta a quem isso pudesse calhar. Diz-me uma coisa. Tu sentes que a força que nós sentimos na Cris quando a ouvimos falar sobre isto ficou aumentada por ela ter que lutar contra esta doença ou geral que existia na Cris? Eu sei que este tipo de otimismo é um bocadinho estúpido quando se fala de uma coisa tão pesada, mas eu senti isso, que estava perante uma pessoa que ganhou muita força também. Ela luta, pronto, praticamente contra aquela doença, pronto. Sabemos que pode limitar algumas coisas, mas ela tem uma grande força de vontade e é incrível que ela transmite isso de uma maneira, até nós que somos alunas, não é? É incrível, para mim é uma força... da natureza. Mas é engraçado que é uma força, nossa sociedade está muito habituada a ver a força como a ausência de emoções, não é? E uma negação absoluta da vulnerabilidade. Eu vejo a Cris muito emocionalmente disponível, ou seja, ela aceita aquilo pelo qual está a passar, ela sofre e escolhe lidar com isso da melhor maneira. Como é que ela vos preparou para aquilo que pudesse acontecer em aula? Pode-lhe dar um surto ali do nada, não é? Isto pode acontecer. Sim, eu já assisti, não é? Já aconteceu? Queres falar sobre isso? É assim, o surto que lhe deu, pelo menos o último que eu assisti, que tive presença com ela, foi num dedo. Ela deixou de sentir o dedo. Eu fiquei, a gente vai entrar, como é que tu estás, o que é que tu sentes? Sentidoso, o que é que se faz, sim? Ou seja, há uma sensação de pânico ao mesmo tempo que a gente quer ajudar e não sabemos como é que podemos, ou se ela está mesmo bem, se está tudo bem, se ela vai conseguir. Sempre, falo para mim, nós preocupamos muito com ela. Não temos aquela coisa, não queremos saber, não. Claro. Uma união entre nós. Sim, sororidade também, além de intimidade que vocês já têm, não é? Sim, já são alguns anos, não é? Quantos anos já agora? Quantos anos tens aulas? Eu já estou com ela desde 2010, para aí. Desde antes do diagnóstico, portanto. Sim, ok. E como aluna dela, e parece-me também que como amiga, não é? Que existe já aqui uma ligação mais próxima, como é que sentes que as pessoas que estão presentes na vida dela devem comportar-se para a apoiar? O que é que... Eu acho que são fundamentais. Ajudam-nos bastante também. Mas é numa de amparo emocional, abraços, dizer piadas, relativizar? Qual é que tu sentes que é o teu papel? Acho que somos mais sentimentalistas, preocupados. Sempre dar o carinho necessário. Por exemplo, no início a gente nem tocava sobre a doença, não queríamos falar muito sobre isso, ou seja, falávamos com ela como se que ela não tivesse nada. Certo. Para ela não sentir nada. Rotulada, não é? Para não sentir que agora a crise é só a doença. Claro. Tratámos-a sempre como se nunca tivesse nada. E ela gostava disso? Ou um dia disse, parem, eu tenho uma questão. Não, porque ela também não se vitimizava.
Claro. Ela, ou seja, eu acho que houve uma altura que ela foi completamente louca. Ela queria fazer o máximo. Ela disse que passou a dançar mais até depois do diagnóstico, não é? E a gente, assim, nós como alunas, às vezes até dizíamos, hoje não fazemos, ou seja, fazíamos mesmo com que ela não desse aquela aula, fazíamos praticamente uma greve, entre aspas, ela parar um bocadinho, que às vezes achávamos que era demasiado. Certo. Mas pronto, lá está. A mentalidade dos atletas, daqueles fortes, é sempre de ir um bocadinho além da sua zona de conforto. Mas para quem nos esteja a ouvir, por favor, aconselhe-se com o seu médico, com toda a sua equipa que trabalha consigo a respeito desta doença, que é para também não andarem aí tipo loucos. Agora vou fazer, sei lá, vou tirar-me de uma ponte com um elástico. Pá, vamos com calma, não é? Ok, diz-me só mais uma coisa, Sandra, que é, para quem nos está a ouvir e tu que tens este caso de uma amiga, de uma professora próxima com esta doença, queres deixar alguma mensagem de apoio, alguma dica? Eu acho que é nunca desistir, ter força de vontade de fazer aquilo que sempre gostam, independentemente da limitação. Eu acho que tem que se ter força de vontade e não desistir, praticamente é isso, é lutar. Fantástico. Sandra, muito obrigada por ter estado aqui. Foi um prazer mesmo falar contigo e fico feliz que a Cris esteja rodeada de pessoas como tu, que se nota também que tens a mesma energia e a mesma força. Obrigada. Ora, para concluir é assim. O dia está feito, volto para casa e no caminho vou pensar no que faria se estivesse no lugar dela. Ou no lugar da amiga, ou no lugar do Dr. Joaquim, cuja frustração diária deve ser grande, o que só me faz espantar mais onde vão todos eles. Duas mulheres, o que não é só menos importante, buscar a energia e força necessárias para fazer o seu caminho, cuidando, superando, tratando, investigando. Há tantas e tantas questões com que fiquei, mas vou guardá-las, que ainda temos aqui alguns episódios para explorar. Entretanto, dona e senhora do conhecimento necessário para perceber o que é um axónio, que é uma parte do neurónio responsável por conduzir o impulso elétrico, vai buscar António Damasio, eu ligo para o meu grupo de quiz e digo que agora estou prontíssima para responder a questões de ciência. Vamos lá, só um bocadinho. Não me atentem. E assim se vê que não tenho amigos. A Cris tem, não é? E só então, pronto, são 3 da tarde e estão todos a trabalhar, porque são imensos. É isso, vá, os neurodegenerados. Até ao próximo episódio. Alguém que me explique.